Neste momento, convido meu fiel amigo Espírito Santo, para que seja o único a falar através de mim, e que seja ele que confirme a experiência que me deu. Para ser sincera, eu não queria falar sobre isso. Sabem por quê? Porque é dentro da igreja que encontramos os mais incrédulos. É dentro da igreja que encontramos os mais hipócritas. É dentro da igreja onde essas coisas estão. Eu não queria falar sobre isso, mas tenho que obedecer a Deus. São revelações muito sérias. Então, se você não compreendê-las, peça a Deus entendimento. Estou aqui para fazer a vontade de Deus. E peço perdão se te ofender ou se te ofendi no passado. Amo todos vocês com o amor de Jesus Cristo. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao 4. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Amém. Vamos orar. Pai eterno e poderoso, obrigado por teu amor e misericórdia. Obrigado por tua presença. Obrigado por tua fidelidade, Pai, de estar presente nesse lugar. Neste momento, vou fazer a tua vontade e pregar a tua mensagem para a tua igreja. Que nós possamos buscar a tua presença em espírito e em verdade. Que possamos te amar, Senhor, e nos apaixonar por ti a cada dia. Pai, eu peço que sejas tu que fale através de mim. Fala com a minha vida e com a vida de cada um que tiver contato com esta mensagem. Não permita que seja eu a falar. Quero que tu fales com a tua igreja. Eu rejeito as palavras que vierem de mim. Eu as rejeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, eu entrego as minhas palavras a ti neste momento. Elas não virão mais de mim, mas virão de ti. Pai, que tu recebas toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Agora louvem a Jesus, pois ele está neste lugar. Vou começar o meu testemunho contando o que eu disse ao Senhor. Falei assim: já viu bastante, Senhor. Basta. Estou cansada. Há pessoas que olham para mim como se eu fosse uma irmã bastante espiritual, mas eu não sou. Eu sou exatamente como vocês, um ser humano de carne e osso, mas as pessoas acham que eu sou uma super espiritual. Na realidade, sou uma pessoa fraca que comete muitos erros. Se alguém me beliscar vai doer. Quero que vocês entendam uma coisa. Eu não disse a Deus: Senhor, me dê 1, 2, 3, 4, 5 ou 1000 experiências. Eu nunca disse a Ele. Deus fez isso comigo por causa da sua doce misericórdia. Às vezes eu choro. Sabem por quê? Porque não é fácil. Servir a Deus de verdade e ser fiel a Ele é muito bonito, mas é preciso ser forte. Na minha experiência anterior, pedir perdão foi algo muito lindo. Todos choramos e nos abraçamos enquanto eu pedia perdão. Em seguida, a única coisa de que me lembro é eles dizendo que os médicos tinham chegado. Não abri os olhos de novo até o Senhor me devolver a vida. Quando os meus olhos estavam fechados, o Senhor continuou ministrando para mim. Depois disso, meu corpo começou a ficar muito frio. Eu não estava me sentindo bem. Eu chorava e orava dizendo: Senhor, ajuda-me. Neste ponto, perdi a capacidade de falar. Era a noite. Aproximadamente 00:30. Acredito que foi nesse horário que a experiência começou. Durante os acontecimentos, os ministros e os outros irmãos estavam todos orando e intercedendo. O anjo disse: Você está contemplando a terra. Veja as igrejas e congregações. Aquela igreja possui 20.000 membros, aquela ali possui 10.000, aquela outra possui 1.000. E há bem pouca gente naquelas que de fato são a igreja verdadeira. Está vendo? Respondi: sim. O anjo disse: Tenho que falar o que o Pai me mandou te dizer. Era o arcanjo Miguel que estava falando comigo. Ele disse: Olhe para a terra. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente. Foi-me mostrado que 80% das igrejas evangélicas da terra serão deixadas para trás. Meu Deus, elas serão deixadas para trás porque estão frias, porque não buscam a presença de Deus, por causa do pecado.
porque estão desanimadas. Apenas 20% serão levadas para estarem com Jesus. E isso acontecerá somente com os cristãos verdadeiros. É por isso que a palavra diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22:14. Todos nós somos chamados, mas não devemos ser apenas chamados, devemos também ser escolhidos. Minha mãe e outras pessoas me disseram que às 3 da manhã suspirei fundo, e então parei completamente de respirar. Permitam que eu explique o que acontece dentro de muitas igrejas. Há muita religiosidade. Não há lealdade alguma para com a palavra de Deus. Na igreja, irmãos e irmãs louvam ao Senhor com alegria. Eles se regozijam, dançam e falam em línguas. Mas quando estão em casa são completamente diferentes. Eles agem como o próprio diabo. É isso que acontece. As pessoas vão para casa e falam coisas que ferem o coração de Deus. Em casa elas não oram, não leem a palavra de Deus e nem buscam a sua presença. Deus não quer que nenhum de nós seja deixado para trás. Parte o meu coração saber que 80% dos membros da igreja não estão preparados para a volta do Senhor. Sabem por quê? Porque são poucas as igrejas que demonstram o verdadeiro amor de Jesus. Havia anjos por perto quando Jesus falou comigo. Eles estavam em silêncio. O Senhor disse: Filha, meu coração se parte ao ver como muitos estão desencorajados e como muitos caíram na apostasia. Diga ao meu povo que volte ao caminho antigo, que volte ao primeiro amor. Todos nós temos buscado a Deus com zelo nestes 21 dias de jejum. Depois disso, não podemos olhar atrás para o passado. Devemos seguir em frente. O Senhor nos prometeu na sua palavra que estaria conosco. Não se preocupem com as acusações que virão no futuro. Não há como sabê-las de antemão. Eu tenho resistido a elas. Na realidade, todos nós temos resistido juntos. Embora eu não saiba qual é a acusação de cada um, isso não me importa. Temos que seguir em frente, pois só os corajosos entrarão na presença de Deus. Igreja, quando vocês voltarem para suas congregações, encorajem os irmãos. Somos uma família em Cristo. Vocês devem encorajá-los a buscarem a Deus. Diga a eles que o busquem. Rejeitem a hipocrisia. Vejam o que o Senhor me disse. Você sabe qual mandamento que a minha igreja tem esquecido? Alguns acham que é o amor, outros acham que é a fé, mas o mandamento esquecido é a santidade. Minha palavra diz: sejam santos porque eu sou santo. É isso que o Senhor me disse. Temos que ser santos dentro e fora da igreja. Temos que ter um coração puro e limpo para sermos cheios da sua presença, cheio do seu amor, cheio de Deus. Um anjo se aproximou de mim e disse: Você está pronta? O Senhor nos enviou para este propósito. Respondi: sim. O Senhor tinha tirado todo o meu medo. Eu disse ao anjo: estou pronta. Ele respondeu: que bom, estamos sendo aguardados. Esta experiência ia ser diferente das outras duas. Dessa vez não fui ao céu da mesma maneira que tinha ido das outras vezes. Pelo contrário, entrei instantaneamente no reino do céu. Quando olhei em volta, percebi que estava usando uma linda roupa branca. Começamos a caminhar. No começo, os anjos não falaram comigo. Eles só adoravam a Deus. Depois eles me disseram: olha à sua volta, pois temos muitas coisas para te mostrar. Vi algumas coisas que tinha visto na minha primeira experiência, tais como flores e um lindo jardim. Quando atravessamos o jardim, chegamos a um lugar repleto de crianças que tinham cerca de 2 ou 3 anos. Elas dançavam, brincavam e cantavam. Enquanto olhava para elas, os anjos me disseram: veja, o reino do céu pertence aos que forem como elas. Lembre-se de que o reino de Deus é somente para aqueles que abrem os seus corações. Muitas daquelas crianças tinham sido assassinadas. Muitas tinham sido abortadas. Foram as mães que tiraram a vida delas. Continuei olhando para as crianças enquanto elas adoravam ao Senhor. Elas estavam brincando de algo que para mim pareceu ser o balanço. Não sei como esse brinquedo é chamado no céu. As crianças adoravam ao Senhor sem cessar enquanto brincavam. Quando comecei a caminhar naquela direção, elas se aproximaram de mim e chegaram bem perto. O anjo que estava de pé ao meu lado era Miguel.
Ele disse: Hoje o Senhor está te dando um grande amor pelas crianças. Eu já gostava de crianças, mas às vezes, eu odiava o comportamento delas. Eu não gostava de ouvi-las chorando, reclamando ou falando demais. Eu só gostava delas quando ficavam quietas. Miguel disse: Deus está te dando um novo amor pelas crianças. Quando voltar para a terra, você será como um doce para elas. Elas vão te procurar e você lhes será uma bênção. Sabe por que Deus está pondo esse amor pelas crianças no teu coração? Porque Deus quer que você ganhe a alma delas. Há muitas crianças no inferno. Você deve falar isso aos pais, para que eles fiquem sabendo. Hoje em dia, as crianças estão sendo iludidas por Satanás através da televisão. Muitos dos programas que elas assistem não edificam em nada. Os pais não percebem, mas há muitas crianças que assistem a vídeos pornográficos. Os desenhos animados que passam na TV não são educativos, mas são malignos. As crianças são influenciadas por esses programas e se tornam rebeldes. Elas desobedecem continuamente aos pais. É por esses motivos que há crianças que acabam indo para o inferno. O reino do céu pertence às crianças, mas somente aquelas que têm Jesus no coração. No céu, as crianças estavam brincando, rindo e adorando ao Senhor. Tive uma grande alegria ao ver a felicidade delas. Quando o anjo me disse que muitas delas tinham sido abortadas, aquilo machucou muito o meu coração. Sabem por que isso é triste? Porque uma grande quantidade de mulheres fazem aborto. Mulheres jovens e mais velhas, casadas e solteiras. Essas mulheres não querem os seus filhos. Algumas vezes, o pai as acompanha até a clínica. Esses bebês chegam até a presença de Deus, mas os homens e mulheres da terra se tornam assassinos. A palavra de Deus diz que nenhum assassino entrará no reino do céu. Parte o meu coração saber quantas mulheres tiraram a vida dos próprios filhos. Quantos homens e mulheres têm cometido este grande pecado. Se você fez isso, arrependa-se hoje. Sabe por quê? Se não se arrepender e pedir perdão a Deus, é isto que vai acontecer no dia do julgamento. Seus filhos virão como testemunha de acusação e dirão: Você era minha mãe, você era o meu pai, mas tirou a minha vida. Consegue imaginar a dor que você vai sentir? Eles te amam e te perdoam, mas se você não se arrepender desse pecado, passará a eternidade no inferno. E este pecado está acontecendo dentro da igreja. Eu e os anjos deixamos aquele lugar, e começamos a ir na direção de onde estava Jesus. Eu estava muito feliz. Quando me aproximei do Senhor, Ele pegou na minha mão. Quando Ele fez isso, senti-me como um bebê recém-nascido que é tocado por um pai amoroso. Depois de ter me pego pela mão, começamos a descer por um lugar muito escuro. Pude ver que havia enormes chamas de fogo ali. Jesus me disse: Estamos indo ao coração do inferno. Perguntei: Ao coração do inferno? O inferno tem coração? Ele disse: Sim, minha filha, o inferno tem coração, e vou te mostrar o que há dentro dele. Há muitos pastores, evangelistas, profetas e apóstolos naquele lugar. Esses homens me serviram um dia, mas agora estão neste lugar do inferno. Comecei a chorar e falei: Basta, Senhor, não quero mais ver nada. Achei que já tinha visto o suficiente. Continuamos a caminhar. Vou me referir ao caminho por onde estávamos passando como um beco escuro. Chegamos onde havia algumas barras como um portão que se abriu. Quando entramos, ouvi a voz de um homem chorando muito. Ele gritava e dizia: Pai, pai, tire-me daqui. Não aguento mais ficar neste lugar. Perguntei ao Senhor: Quem é ele? Ele deve ter te conhecido na terra, pois o Senhor disse que me mostraria pessoas que lhe serviram um dia. Não entendo por que ele está se referindo a ti como pai, já que está no inferno. O Senhor me disse: Ele foi um pastor. O homem ficou lá, fazendo de conta que estava segurando uma Bíblia. Ele estava pregando e dizia o seguinte: Arrependam-se, irmãos. Arrependa-se, Igreja de Cristo. Vocês têm que se arrepender. Perguntei: Por que ele está pregando aqui, Senhor? O Senhor respondeu: Neste lugar, as pessoas continuam fazendo o que faziam na terra. Quando vi aquilo, comecei a chorar. Perguntei: Por que ele está aqui se ele foi um pastor? Por que está neste lugar? Jesus disse: Filha, é por causa disto. A vida dele na terra me foi mostrada, quando uma tela apareceu diante de mim. Jesus disse: Na terra,
Ele fazia acepção de pessoas. Ele expunha parcialmente a minha palavra conforme a classe de pessoas para quem pregava. A parcialidade é pecado. Em muitas ocasiões ele fez isso no púlpito. Foi parcial com as pessoas de posses, com as pessoas da alta classe e com as pessoas que tinham dinheiro. E elas não temerão a minha palavra. Para quem não tinha temor de Deus no coração, ele era parcial. Chorei e disse: Senhor, eu não sabia que ser parcial é pecado. Jesus disse: Sim, filha. Muitas pessoas quiseram me servir e fazer parte da igreja deste homem, mas ele não permitiu. Esse pastor nunca se arrependeu de fazer acepção de pessoas e ser parcial com a minha palavra. Por causa desse pecado, muitas pessoas não vieram até a mim. É por isso que ele está neste lugar. Mesmo aqui no inferno, ele prega a minha palavra parcialmente. No inferno, aquele homem se aproximava das almas e dizia: Tome, eu te empresto a minha Bíblia, pregue. Ele olhou para Jesus e disse: Pai, não aguento mais ficar aqui. Tire-me deste lugar. Não quero mais pecar. Dê-me outra chance. O Senhor respondeu: Não há mais oportunidade para você. É tarde demais. Quando o Senhor disse isso, ele começou a blasfemar e a amaldiçoar. Há congregações em toda parte que são parciais. Isso é pecado. Cada alma tem um chamado igual para a salvação. Embora pareça insignificante, a parcialidade é um pecado grave. O Senhor me mandou dizer às pessoas para não serem parciais. Isso é pecado. Respondi: Tudo bem, Senhor. A propósito, quero mencionar aqui uma coisa. Eu nunca vi o rosto do Senhor. Eu sempre via a roupa e as mãos, mas não podia ver o rosto. Quando tentava ver o rosto dele, eu sentia como se fosse ficar cega. Em muitas ocasiões, vi lágrimas escorrendo das roupas dele. Suas sandálias eram de ouro. Quando as lágrimas caíam nas sandálias, elas se transformavam em cristais. Muitas vezes Jesus começava a chorar. Ele chorava como uma criança e dizia: Filha, meu coração está sofrendo. Jesus possui um coração. O coração dele se parte quando nos vê pecando. Quando digo nós, estou incluindo a mim. Deus não quer que pequemos. Deus deseja nos libertar da escravidão do pecado. A vontade de Deus é que andemos no Espírito, e não satisfaçamos as concupiscências da carne. Ele deseja que façamos coisas grandes para seu reino. O Senhor me disse: Vou te mostrar outro pecado que acontece no altar das igrejas, que está relacionado com a música. O Senhor me mostrou pessoas tocando e ouvindo rock, rap e reggae no altar das igrejas. Isso desagrada ao Senhor. A palavra diz para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. A palavra não diz para batucarmos a Deus em espírito e em verdade. Fomos para outro lugar do inferno onde vi um jovem cantando rap ou reggae cristão. Ele estava cantando uma música que eu conheço e que outra banda canta, mas não vou dizer o nome dessa banda. Perguntei ao Senhor: por que ele está aqui? Senhor, quero muito saber por que ele está aqui e por que ele está cantando. Naquele momento, eu estava me lembrando dos tantos músicos que estão no inferno. Selena, Michael Jackson e muitos outros estão lá queimando. Perguntei: Senhor, ele cantava na igreja? Ele respondeu: Sim, filha, ele cantava na igreja. O Senhor não disse mais nada além dessa frase. O Senhor segurou a minha mão e permitiu que eu me aproximasse daquele jovem. Então começamos a interagir. Ele disse: Meu nome é Mark. Estou neste lugar porque não adorava o Senhor. Em vez disso, eu cantava música rap. Eu cantava esse tipo de música na igreja, mas não gostava de orar. Eu não tinha uma vida de oração. Eu não gostava de buscar a presença de Deus. Meu objetivo em cantar essas músicas era atrair os jovens para a igreja. Eu queria trazer os arruaceiros para Deus, mas não me dei conta de que era Deus quem deveria trazê-los. É somente Ele quem trabalha nos corações. Perguntei: há quanto tempo você está neste lugar? Ele respondeu: há 4 anos. Perguntei: existe algum outro motivo para você estar aqui? Ele respondeu: sim, eu tinha muito orgulho. Também estou aqui por causa disso. Aqui os demônios me atormentam continuamente e riem de mim. Eles dizem que a música mundana é um instrumento que eles usam para trazer os jovens a este lugar. Mark estava completamente amarrado enquanto falava comigo. Mesmo quando estava cantando, os braços e o corpo dele estavam atados com serpentes. Ele chorava e perguntava: você pode me ajudar?
Respondi: não, Mark, eu te ajudaria se estivesse ao meu alcance, mas não posso. Ele disse: sei que nunca vou sair daqui. Olhe para mim, estou em tormentos. Quando morri, caí em um túnel. Depois de descer por ele, meu corpo explodiu quando caí no inferno. Vermes saíram de meu corpo e estou em tormentos até agora. Fiquei desfigurado e as chamas do inferno não param de me queimar. Não aguento mais. Os demônios dizem que este é o meu reino e que Satanás é o meu Deus. Falei: entendo, Mark, mas na terra você teve chance de se arrepender. Ele chorou e disse: diga aos jovens que adorem a Jesus. Diga a toda a igreja que o adorem. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Quando Mark terminou de falar, uma chama apareceu entre mim e ele. Ele ficou coberto pelas chamas assim que me afastei. Enquanto estávamos conversando, as chamas tinham subido apenas até a sua cintura. Depois que ele terminou de dizer esta última frase, ele continuou a ser atormentado como antes. O Senhor disse: filha, muitos acham que usando certos tipos de músicas e certos tipos de eventos eles conseguirão atrair o mundo e alcançar os arruaceiros e viciados em drogas. Não é o homem que convence do pecado, é o Espírito Santo quem trabalha e convence o homem dos seus pecados. Sou eu quem toca os corações. Sou eu quem trabalha no coração do homem. Somente eu sou capaz de salvar o homem. Os homens acham que são salvadores. Foi o que o Senhor me disse. Isso foi tão difícil para mim. E ainda é. Não é fácil. Se você está ouvindo esse tipo de música, penso que precisa parar. Embora seja entre você e Deus, estou fazendo a vontade de Deus em contar isso. A responsabilidade não é mais minha, porque contei a vocês o que Deus me disse. Se você quiser aceitar, aceite. Se quiser rejeitar, rejeite. Fiz o meu papel. É isso que o Senhor requereu de mim. Se não o obedecer, o inferno está esperando. E não quero ir para aquele lugar. Não quero acabar em um lugar de tormento. Estive lá 3 vezes. Sei que o inferno é mais real do que a vida na terra. Quando nos afastamos da cela de Mark, ele começou a blasfemar. O Senhor me disse: quando sairmos daqui, diga à minha igreja que me adora em espírito e em verdade. Fomos para outro lugar, onde vi uma mulher à minha frente. Ela disse: não aguento mais. Não aguento mais ficar aqui. Senhor, me ajude. Quando estava na terra, aquela mulher serviu a Deus por muitos anos. Depois de morrer, ninguém ganha crédito pelo tempo que conheceu o Senhor. Nós apenas herdamos a salvação por servir a Deus de todo o coração, e viver uma vida de acordo com a sua vontade. Aquela mulher conheceu a palavra de Deus. Ela até pregava a palavra, mas estava no inferno por causa do pecado de adultério. O que me deixou profundamente triste e preocupada foi que no inferno ela estava sendo atormentada por serpentes de uma forma similar à que as prostitutas são atormentadas. Ela dizia aos espíritos malignos: sou esposa de pastor, não me toque, não faça isso comigo. Apesar disso, os demônios a torturavam. O Senhor confirmou o que tinha me falado sobre o adultério. Ele disse: ela está aqui por fornicar e adulterar. Na terra, aquela mulher tinha sido esposa de pastor e pregadora da palavra. Ela tinha filhos, mas isso não a manteve longe de ser infiel com o marido. Sabem de uma coisa? Este pecado acontece em muitas igrejas. Até mesmo muitos ministros da palavra têm cometido esse pecado. Isso já vem de longa data e tem que parar. Resista ao diabo e ele fugirá. Ponha sua confiança em Jesus. Ver aquilo foi tão difícil para mim. É triste saber onde isso acontece com frequência. Esse pecado não está em todas as igrejas, mas acontece em muitas. Fomos para outro lugar. Ouvi um jovem gritando: ajude-me, Senhor, ajude-me, Senhor, ajude-me. Aquele jovem tinha sido um evangelista. Ele também tinha fornicado e cometeu esse pecado inúmeras vezes. A palavra de Deus diz: mas se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Se você está ardendo de desejo, case-se. É melhor casar e evitar pecar. Se morrer em pecado, você irá para o inferno. Aquele jovem tinha se afundado na fornicação e foi para o inferno por causa disso. Ele foi um pregador da palavra de Deus. Isso nos ensina que devemos orar sem cessar e sermos vigilantes quanto às armadilhas do inimigo.
O diabo está continuamente à espreita para saber como poderá atacar os ministros da palavra de Deus. Há milhões de demônios prontos para tentarem os pregadores. É muito importante que a igreja interceda pelos seus pastores. Não apenas os pastores locais, mas aqueles que estão espalhados pelo mundo. Os ministros da palavra de Deus precisam de proteção, por estarem constantemente sob ataque. Não é fácil ser um ministro. Sofremos muitos ataques do inimigo. Quando me afastei daquele jovem, as chamas o cobriram, e ele continuou sendo atormentado. Meu coração doeu por aquele jovem. Eu ainda me sinto mal por causa dele. Estou falando isso para que percebam que devemos obedecer a palavra de Deus. Saímos dali e fomos para outro lugar, onde havia um pastor sendo atormentado pelas chamas. Ele fingia que estava segurando algo na mão, e fazia de conta que estava tomando algo que parecia ser bebida alcoólica. Ele estava agindo como se estivesse bêbado. Pensei, um pastor bêbado no inferno. Aquele homem tinha sido um hipócrita na igreja. Ele tinha pastoreado uma grande congregação com uma multidão de membros. O Senhor me revelou que aquele homem tinha sido não apenas um bêbado, mas também um mentiroso e um adúltero. Perto daquele pastor estava um demônio com aparência de mulher. No inferno, ele continuava sendo um bêbado, e adulterava com o demônio que o torturava. Aquele homem me disse: fui um pastor, eu pregava a palavra de Deus, mas não vivia a palavra. Eu me embebedava e ainda batia na minha esposa. Nunca me arrependi dos meus caminhos pecaminosos. Aquele homem sabia que a palavra de Deus diz que os adúlteros não entrarão no reino do céu e nem os bêbados. Muitos na terra pregam a palavra, mas continuam vivendo em pecado. Eles precisam parar de pecar e começar a buscar a Deus. O pastor me disse: você deve advertir às pessoas para não acabarem vindo para este lugar. Por favor, advirta as igrejas para escaparem das chamas do inferno. O Senhor me mostrou uma enorme tela em que vi uma parte da vida daquele homem. Na terra, ele pregava e a esposa o auxiliava no seu ministério. Ele era rico e próspero. Mas sabem de uma coisa? No inferno ele não tinha mais oportunidades de salvação. Ele não tinha mais a mulher que amava na terra. Por toda a eternidade, tudo o que ele tinha era o tormento sem fim. Tormento, tormento e mais tormento era tudo o que ele tinha. Fiquei desanimada quando vi que um pastor pode ir para o inferno. Falei para o Senhor: não quero mais ver nada. Não quero nem mesmo pregar mais. O Senhor me disse: filha, você deve fazer a minha vontade. Você deve obedecer. Vou te mostrar por que você deve fazer isso. Caminhamos até a próxima cela e uma mulher estava lá. O Senhor me disse várias coisas sobre ela, seu nome e onde viveu na terra. Aquela mulher tinha sido chamada para o ministério aos 15 anos de idade. Nessa ocasião, ela disse para Deus: Senhor, não estou pronta para exercer um ministério. Sou muito jovem, permita que eu termine os estudos e me forme na faculdade. Depois de ter se formado, o Senhor a chamou outra vez. Ela então disse: estou casada, tenho que ir tomar conta dos meus filhos. Agora não. E a mulher se dedicou a criar os filhos. Depois que os filhos estavam crescidos e tinham a sua própria família, a mulher se dedicou a criar os netos. O Senhor me disse: continuei chamando durante toda a vida dela, mas ela me desobedeceu e rejeitou o meu chamado. O Senhor me perguntou: você vai rejeitar o meu chamado? Respondi: não, Senhor, não vou. Mas isso não é nada fácil para mim. O Senhor disse: estarei contigo. Sou eu quem falo através de ti. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vou te ajudar e te guiar. Eu chorava e fiz uma promessa dizendo: certo, Senhor, quem quiser se levantar contra mim, que se levante. Você prometeu que estará comigo. Então vou seguir em frente. Não importa o que aconteça. Não quero vir para este lugar. É isso que tenho falado ao meu pastor recentemente. Quero continuar porque tenho que cumprir o propósito de Deus na minha vida. E o Senhor tem me revelado coisas sobre a minha vida pessoal. Quando morreu, aquela mulher já estava velha. Ela tinha ido para o inferno por desobediência. Mais de 5.000 almas tinham se perdido por causa dela. No inferno os demônios diziam: olhe em volta. Muitas dessas almas estão aqui por tua causa. E ela chorava. Ela olhou para o Senhor e disse: Senhor, perdoe-me por desobedecer ao teu chamado.
Perdoe-me por não te atender. Quantas pessoas na Terra estão nesta situação? Quando o Senhor te chamar e te escolher, você deve obedecer. Ele me chamou quando eu tinha apenas 17 anos. Eu não sabia absolutamente nada sobre a Bíblia. Desde então, o Espírito Santo tem me ensinado aos poucos. No inferno, aquela mulher implorava o perdão do Senhor por ter rejeitado o seu chamado. O Senhor respondeu: não há mais oportunidades de perdão para você. Em lágrimas, o Senhor me disse o seguinte: não me rejeite, eu te chamei e te escolhi, para ser uma atalaia que levará a minha palavra a todas as nações. Deus te escolheu para ouvir esta mensagem. Muitos não darão crédito. Aquela mulher agora está arrependida por ter desobedecido à voz de Deus. Mas é tarde demais. Agora eu pergunto: o que você vai fazer? Vai obedecer ao que o Senhor está te ordenando? Você foi escolhido por Deus para alcançar os perdidos. Temos que fazer a vontade de Deus, porque Ele nos escolheu para cumprir a sua perfeita vontade. Fazendo isso, estaremos na presença dele por toda a eternidade. Não fique mais rejeitando. Aceite. O Espírito Santo vai te guiar, não o homem, mas Deus. O próprio Deus vai te guiar. Aquela mulher estava o tempo todo sendo atormentada pelos demônios. Eles diziam a ela: Deus falou contigo e te chamou. Você desobedeceu ao Senhor, e agora está aqui eternamente. Chorei quando saí de lá. Pedi ao Senhor que me perdoasse por não querer mais pregar a palavra. Sabem por que eu quis parar de pregar? Porque alguns estão me acusando de ser uma falsa profetisa. Depois dessa experiência, não vou mais me importar com essas acusações. Podem falar o que quiser, mas vou continuar pregando a palavra. O Senhor me disse: não tema o homem, tema a mim. Não se preocupe com a opinião deles, preocupe-se com a minha. Então, por que se preocupar com a opinião do homem e não com a do Senhor? O homem não pode garantir a vida eterna. Somente Jesus pode concedê-la. Ele e somente Ele tem essa autoridade. Preocupe-se com a opinião do Senhor e não com a do homem. Mesmo que as pessoas continuem te criticando, não permita que isso se torne um obstáculo. Não permita que isso te faça desistir, que as falsas acusações e críticas deles te façam mais forte. Quando o inimigo usa muitas pessoas para te difamar, Deus usa isso para te ajudar a suportar e seguir em frente. As acusações que encaramos são difíceis, mas Jesus está conosco. Jesus Cristo vai segurar na tua mão durante essas acusações. Ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém. Depois que deixamos aquela mulher, eu quis voltar imediatamente. Eu queria bater em retirada e fugir do inferno. O Senhor me disse: parte o meu coração que o amor de muitos na terra esteja se esfriando. Muitas tribulações difíceis estão vindo sobre a terra. Vou te mostrar mais alguém que um dia me amou e me serviu. Quando nos aproximamos de um outro lugar, um homem gritou: Senhor meu Deus, eu sempre te amei. Eu sempre quis fazer a tua vontade, mas eu estava dividido. Eu não estava firme no teu caminho. No tempo que eu pregava a tua palavra, tu me conduzias. Naquele tempo eu te obedecia, mas eu te abandonei e voltei para os meus velhos caminhos. Se eu voltasse para ti, tu me restaurarias. Mas eu não suportava mais a minha vida. É por isso que me suicidei. Aquele homem é um assassino. O assassinato não consiste apenas em atirar em alguém ou fazer um aborto. Também é tirar a própria vida. Se você se suicidar, irá para o inferno. Está escrito que nenhum assassino entrará no reino do céu. Aquele homem não está na presença de Deus, pois se suicidou. Talvez você está cansado de servir a Deus. Não consegue continuar e está desanimado. Talvez você está cansado de servir a Deus por causa dos atrativos do mundo. Mas eu te digo para rejeitar os desejos da carne. Rejeite. Ande no Espírito Santo que Deus vai te ajudar a permanecer na sua vontade. Essa responsabilidade é somente tua, e não do pastor ou de uma outra pessoa. Você deve contar com a orientação do Espírito Santo. Ao sair dali, vi algo surpreendente: 2 homens brigando. Esta foi minha terceira revelação acerca do inferno. Era algo que eu ainda não tinha visto antes. Muitas igrejas estão cheias de hipócritas. Homens que na igreja parecem estar bem, mas na verdade brigam por qualquer coisa. Brigam por dinheiro. Brigam por membros. Brigam o tempo todo.
Não sejam hipócritas. As almas pertencem a Cristo. O dinheiro não é para o homem, é para o trabalho da obra de Deus. Aqueles 2 homens brigavam com ira. Outros homens vieram e também começaram a brigar. Os demônios os torturavam mesmo enquanto estavam brigando. As chamas os queimavam. Eles estavam em um grande tormento. Perguntei ao Senhor, por que eles estão brigando? Mas o Senhor não respondeu. Fui até o homem e disse, parem, porque estão brigando. Vocês estão sendo atormentados e continuam brigando. Digam por que estão aqui. Eu quero saber. Um daqueles homens me olhou e disse, estamos brigando porque não podemos sair deste lugar. Aqui somos a mesma coisa que fomos na terra. Eu não entendi aquilo. Perguntei, como assim? Não entendi. Fiquei sabendo o nome daquele homem, mas não posso dizer. Ele me explicou o seguinte: na terra, nós brigávamos por lucro, por atrair membros para as nossas congregações e para ter mais para nós mesmos. Mas agora estou arrependido e peço o perdão de Deus. E eles continuaram brigando. O Senhor me contou. Muitas pessoas um dia foram servos fiéis na terra, mas agora estão neste lugar. Diga a eles que não venham para cá. Essa é a minha responsabilidade. Eu também tenho advertido aos pastores. Tenho ido a lugares onde o foco do ministério tem sido lucrar. Há pastores que brigam por dinheiro. Eles também brigam por membros. São por esses mesmos motivos que aqueles homens estavam brigando no inferno. Também tenho ido a lugares onde os pastores amam a Deus de todo o coração, e que estão dispostos a darem a vida pelo Evangelho. Mas também há pastores que são hipócritas. Embora nem todos tenham essa característica, esses pastores são vãos, bem como alguns evangelistas. Algumas igrejas amam trabalhar para o reino de Deus, mas é terrível que alguns líderes briguem para levar membros para sua própria congregação. Eles querem encher suas igrejas de qualquer maneira. As almas não são nossas, elas pertencem a Jesus Cristo. Há almas no inferno por causa disso. Não existe humildade alguma em causar rivalidade. Deus não quer que estejamos divididos. Ele quer que estejamos todos unidos. Ele quer que ajudemos uns aos outros. Não importa de onde você é. Você pode ser da França, de Nova York, da Itália. Não importa. Você continuará tendo o mesmo Espírito Santo. Temos que estar unidos. É isso que Deus quer. Ele quer que sejamos um. Somos um só corpo e Ele é a cabeça. Se somos um corpo, devemos estar unidos no amor pela obra de Deus. E também devemos amar uns aos outros. Esse não foi o caso daqueles homens que foram para o inferno. Veja que fim eles tiveram. Brigar e dizer coisas horríveis uns para os outros. Aquilo fez eu me sentir mal. Depois dessa experiência chorei muito. Chorei porque meu coração dói em saber que há tantos homens e mulheres brigando por coisas materiais. Eles não brigam por aquilo que é realmente importante, ou seja, as coisas espirituais. Não brigue por coisas materiais. Temos que brigar com o próprio diabo para que não percamos as nossas bênçãos. Às vezes você tem que lutar pela tua bênção. Jacó lutou a noite toda com o anjo. Às vezes temos que fazer o mesmo. Temos que lutar para receber a nossa bênção. Não lute por coisas materiais. Essas coisas são insignificantes. Vale a pena lutar pelas bênçãos de Deus. Mas lutar e causar divisão na igreja não é de Deus. Partiu o meu coração ver a eterna consequência das pessoas que causam divisão. Enquanto eu via aqueles homens brigando no inferno, um deles tinha uma mensagem para mim. Ele disse: quando voltar para a terra, diga às pessoas para não brigarem nem causarem divisão. Talvez você esteja brigando e causando divisão em segredo. Talvez você discuta com as pessoas em público. Deus não está te constrangendo. Ele está te corrigindo. Ele quer que você tenha um espírito submisso e arrependido. Arrependa-se dos teus pecados e não os pratique novamente. Deus quer que entremos na sua presença, mas devemos andar em santidade. Temos que ser santos porque Ele é santo. Há tantas coisas diferentes acontecendo no inferno. Depois de ver aqueles homens brigando, eu não quis ver mais nada. Eu pedi ao Senhor que me tirasse de lá. Quando estávamos saindo, vi mais uma coisa. Antes de sairmos, Deus me mostrou no inferno espíritos de pessoas que ainda estão vivas na terra. Aquelas pessoas estavam amarradas e pareciam estar em celas.
Esta revelação que Deus me deu, é semelhante ao que ouvi nos testemunhos de outros servos. No inferno, vi uma jovem que conheço aqui na terra. Eu a vi em uma daquelas celas. Eu ainda não disse isso a ela. O Senhor me fez saber que não está na hora de contar, porque ela não vai aceitar. Vou esperar chegar o tempo de Deus para dizer isso a ela. Quando o Senhor me disser que está na hora, então falarei com ela. Ela é minha amiga. Eu não saberia isso sobre ela se não fosse por essa revelação. A revelação que o Senhor me deu do porquê ela estava naquela cela. É porque era uma escrava do pecado. Eu disse: Senhor, não entendo. Vejo almas vindo por túneis e saindo dentro do inferno, mas outras simplesmente já estão aqui. Também vi cristãos vacilantes indo para aquele lugar. Olhei em volta, e vi muitas pessoas amarradas pelo pecado. O Senhor me disse: a garota que você vê, está vivendo na fornicação. Ela também possui ressentimento no coração ao invés da minha paz. Vai e diga isso a elas. O Senhor disse elas, porque estava lá uma outra garota que conheço. 2 garotas que conheço estavam naquele lugar. Aquelas garotas estão amarradas pelo pecado. O Senhor falou: vai e diga a elas que quero libertar os cativos. Quero libertá-las da prisão em que estão, e fazer grandes coisas na vida delas. Respondi: sim, Senhor, vou dizer isso a elas. Enquanto caminhávamos, vi muitas almas amarradas. Infelizmente, todas conheceram a Deus algum dia. Subimos para onde estava a outra jovem que conheço. Ela estava na mesma situação da minha amiga. Ela disse: Senhor, não aguento mais ficar aqui. Ela estava chorando. O Senhor falou: esta é a consequência dela por estar vivendo em desobediência e em pecado. O Senhor me revelou mais coisas sobre aquela mulher. Ele disse: vá, e diga a essas 2 mulheres o que você viu. Eu já falei com uma, mas não com a outra. Ainda não é o momento certo. Depois de eu falar, a responsabilidade de aceitar ou não é delas. Deus quer libertar os cativos e desatar os que estão amarrados. Deus quer te ver livre. Ele quer tirar de ti as amarras do pecado. Ele é capaz de te dar a liberdade. Isso é verdade. O ressentimento nos amarra. O ódio, a amargura e outros sentimentos como esses nos levam para aquele lugar. Você tem que pedir a Deus que sonde o teu coração. São esses sentimentos que estão no teu coração. Reconheça que é pecado, e peça a Deus que rompa as amarras. Deus vai quebrar as correntes e te libertar dessa prisão. Quando você reconhecer e se arrepender, o Senhor vai te libertar. Mas primeiro você precisa reconhecer e se arrepender. O Senhor vai te libertar. Você tem que se arrepender. Eu disse: você tem que se arrepender. Em seguida, o Senhor começou a me tirar do inferno. Era como se estivéssemos subindo uma escada por dentro de um túnel escuro. Quando chegamos ao topo, olhei para baixo e vi o inferno por um ângulo diferente. O inferno é um lugar extremamente grande. De onde eu estava, vi o inferno no centro de um lugar profundo. E também vi o lago de fogo. Eles estavam separados. O lago de fogo estava debaixo do inferno. O que vi, vou descrever da seguinte maneira: vi uma enorme banheira de fogo e enxofre. Acima daquele container, vi a silhueta de um boneco ou de um corpo. A banheira é o lago de fogo. Depois que o Senhor me mostrou o lago de fogo, saímos dali. A todos que estão me ouvindo, permitam-me que compartilhe isso com vocês. Deus fez essa mensagem chegar até você porque Ele é real. Nós não servimos a um Deus de madeira. Nós não servimos um Deus morto. Servimos a um Deus vivo. Ele me disse: eu não mudo, continuo sendo o mesmo Deus vivo. Sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sou o Deus de ontem, de hoje e do porvir. Nunca mudei e nunca vou mudar. Não esqueça que servimos a um Deus grande. Busque a presença dele em espírito e em verdade. Não seja hipócrita. Sirva-o em espírito e em verdade. Que Deus abençoe cada um de vocês.